Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes, seu especialista Apple. E hoje eu tô aqui para falar para vocês de alguns ajustes finos que você pode fazer no seu Mac para que ele fique ainda melhor de usar. Se você não é inscrito nesse canal, não precisa apertar pause. Deixa o vídeo rodando aqui, mas aperta no botão de se inscrever, que aqui você aprende a usar o seu Mac de verdade, hein? Já se inscreveu? Estamos às vésperas do lançamento oficial, da versão oficial do macOS Terro. Em breve, daqui mais ou menos um mês, já devemos ter as versões finais para o usuário final, que somos nós aqui usuários, né? Então, enquanto isso não acontece, enquanto essas novidades não aparecem, deixa eu te mostrar alguns ajustes que você pode fazer no seu Mac aí agora. Dependente da idade, dependente do sistema, todos esses ajustes você pode e deve configurar para que o seu Mac tenha um pouco mais de usabilidade e algumas facilidades que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo, tá bom? São dicas simples, fáceis, que você pode reproduzir agora mesmo, só apertar pause enquanto eu estou explicando aqui, tá bom? Espero explicar primeiro. Os dois primeiros ajustes que eu vou te mostrar servem para você que tem MacBook ou caso você tenha um trackpad externo. São duas configurações simples que você pode fazer que vai ajudar ainda mais você a usar o seu Mac. Então, vamos lá para a tela? Você vai abrir o seu ajustes do sistema ou preferências, dependendo da sua versão de sistema, e vou te mostrar aqui o primeiro ajuste, que é o clique secundário. Para quem não sabe, clique secundário é o famoso botão direito do mouse, aquele que exibe as funções secundárias de pastas, de locais, de botões. Então, muitas vezes você pode nem saber que existe essa opção de configurar, e ela é super simples. Dentro dos ajustes de trackpad, você vai vir aqui nessa parte de clique secundário. E aí tem uma dica muito legal aqui para você escolher. E aqui você tem algumas funções. O desativado, que você não vai ter mais botão direito ou esquerdo no seu trackpad. Você vai ter um botão único. E para acessar as funções secundárias, você tem que segurar o Ctrl e clicar no arquivo ou no ícone que você precisa. Não aconselho vocês fazerem isso não. Agora outra opção é você colocar um clique ou toque com 2 dedos. Então você vai tocar ou clicar no seu trackpad para acionar essas funções secundárias. Eu gosto muito de falar que o toque ele não faz barulho, é aquele que você só encosta no trackpad. Já o clique você tem que fazer um pouco mais de força, então ele vai fazer um cliquezinho mesmo, então vai ter um som. Então um clique ou toque com 2 dedos. E aqui abaixo você tem outras duas opções. Botão no canto esquerdo ou botão no canto direito. Aí é com você, se você é destro, se você não é, você vai escolher um canto. Então, automaticamente, pense no seu trackpad dividido ao meio, a parte mais esquerda ou a parte mais direita do seu trackpad vai ser o acesso ao clique secundário. E dessa maneira que você vai configurar aqui, automaticamente você vai ter um mouse, um trackpad, muito mais útil para você. Eu gosto muito de usar esse clique ou toque com 2 dedos, que acaba a gente não errando. Eu não erro ao longo do uso, né? Então, se eu apertar sem querer mais para a esquerda ou mais para a direita, não aciona a função secundária. Eu acho que esse clique que eu toco com 2 dedos aqui é o mais útil. Então, escolha você a melhor configuração para o seu Mac. Já a segunda dica, mas ainda focado no trackpad, é um pouquinho diferente, mas eu te garanto que vai ser super útil no seu dia a dia com o trackpad. Você vai vir aqui em Ajustes, Acessibilidade, você vai vir até aqui embaixo em Habilidade Motora, se o seu Mac está nessa versão. Se não tiver, é só você procurar por controle do cursor ou controle do mouse. E aqui nós vamos vir em opções do trackpad. Pessoal, essa aqui é uma configuração que ela deixou de vir padrão nos sistemas desde 2012, 13, que ela era padrão antes, e que eu gosto de usar pra caramba, eu acho que ela é super útil. Então, ó, dentro de opções do trackpad, você pode escolher esse estilo de arrastamento. Olha que coisa, hein? Talvez no seu Mac pode ser só arrastar, tá? Mas a função é a mesma. Você pode escolher como você trabalha com o trackpad para arrastar arquivos, pastas, janelas. Sabe aquele momento que você quer arrastar um pouquinho a janela, arrastar um arquivo para dentro da pasta, mas na hora que você clica no seu trackpad, ele não funciona, ou ele não arrasta, ou ele só seleciona o arquivo? Com essa configuração aqui, acabou esse problema, tá bom? Então, ó, eu gosto muito de usar essa função arrastar com 3 dedos. Então, olha só. Vou colocar essa opção e vou até gravar de um outro lugar aqui para vocês verem como funciona, tá bom? Então, ó, você vai vir com o seu cursor até o topo da janela, onde você quer arrastar, e no seu trackpad são 3 dedos. Você vai encostar 3 dedos e vai arrastar.
Então, automaticamente, a janela, o arquivo, tudo que você precisa vai ser movimentado. E não precisa clicar. Só de encostar e movimentar, você já consegue fazer esse arraste. Então chega de ficar perdendo tempo tentando clicar, tentando fazer. Configura no seu Mac aí agora isso aqui que vai te ajudar muito. Agora eu vou te mostrar um ajuste para você que normalmente fica fora do seu Mac ou o Mac fica numa sala disponível para outras pessoas usarem. E esse ajuste permite a gente configurar cantos de acesso rápido, ou em inglês, o Hot Corners. Para esse ajuste, você vai vir na mesa e dock. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui é dentro dos ajustes do sistema, tá? Ou preferências. Se você não achar por conta das versões de sistema, não esqueça que o buscar aqui em cima é só digitar que você vai achar ele facinho, tá bom? Então, ó, mesa e dock. Aqui embaixo, esse caso aqui está aqui embaixo, cantos de acesso rápido. Você pode configurar cada canto de tela para fazer uma função. E essa função, ela é acionada só de você chegar com o mouse lá perto. Então, olha só. O meu hoje no canto direito inferior tem o nota rápida. Mas você pode escolher qualquer um desses. Mission Control, janela de aplicativo, mesa, central de notificações. Pode configurar do jeito que você quiser. E olha só que legal. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Mission Control no canto direito superior. Então, se eu chegar com o mouse... Eu estou com duas telas, então se eu chegar com o mouse aqui, ela cai na outra tela. Desconsidera aí, tá bom? Vou inverter. Vou colocar o Mission Control do lado de cá. E vou deixar sem nenhum aqui. Então, se eu chegar com o mouse lá no canto esquerdo superior, automaticamente ele abre o Mission Control. Mission Control é o controle da missão, para você ver tudo que você está trabalhando no seu Mac de uma vez só. Então, essas configurações elas podem ser feitas da maneira que você quiser. O erro que aconteceu comigo agora de ter dois monitores pode acontecer com você. Então não esqueça que ao configurar dois monitores, se você configurou ele um do lado do outro, e se você usa dois monitores, mas não sabe nem como configurar, comenta aqui que eu quero saber como é que você está usando o seu Mac aí. Então, se você configura o seu monitor, o lado que você escolher, de um lado esquerdo, direito, abaixo ou acima, você vai perder o acesso a esses cantos, tá bom? Não esqueça disso. Então, como eu falei para você, se você usa o seu Mac, por exemplo, numa empresa, e acaba tendo que sair para almoçar, outras coisas, você quer ter segurança de que você está fazendo o bloqueio da tela, você pode configurar um canto justamente para bloquear a tela. Então, vai sair para o almoço, arrasta o mouse lá para o cantinho que automaticamente vai bloquear a tela e vai pedir sua senha para acessar. E se você, assim como eu, se irritou profundamente com a Apple tirando a porcentagem da bateria lá em cima, lá na barra superior, fica tranquilo que tem como resolver e é super simples, tá bom? Essa é uma configuração que aconteceu nos macOS mais recentes, tá? Então, para você acessar, é super simples. Você vai vir aqui no Ajustes, Central de Controle. Aqui você vai ter a parte de bateria. Então, é só clicar aqui nessa opção de mostrar a porcentagem. Automaticamente aqui em cima já vai ter a porcentagem do lado da bateria. Eu tinha ficado irritado no início por eles terem ocultado. Mas como o Mac agora tem uma partezinha da barra superior que é ocupado pela câmera, então eu acabo desligando porque o 100% ali ocupa muito espaço. Então fica aí a critério de você escolher qual a melhor opção para o seu caso. E já aproveitando que estamos aqui na central de controle, deixa eu te mostrar aqui a quinta dica, que é como você configurar a central de controle. Para você que ainda não sabe o que é central de controle, é esse botão que fica aqui em cima, onde mostra várias configurações que o seu Mac pode ter. Nós temos as partes de conectividade, foco, organização pessoal e muito mais. Então esses ajustes que nós temos aqui é para aquele local lá em cima. Dentro dessa configuração a gente pode tanto configurar a central de controle, quanto configurar os botões que vão aparecer na barra de menus, fora da central de controle. Então você pode ter tanto igual o Wi-Fi, por exemplo, está fora e está dentro da central de controle. Então não tem problema, você pode configurar ele da maneira que você quiser. E aqui dentro é super simples, você vai escolher qual item e se ele aparece ou não na barra de menus. Esses primeiros aqui é somente para a barra de menus. Já aqui embaixo são os módulos que vão aparecer na central de controle e também na barra de menus, tá bom? Esses aqui automaticamente vão aparecer na central de controle, esses primeiros, tá bom? O restante você escolhe se sim ou não. Então pode configurar reconhecimento de música, que é uma integração com o Shazam. Você está tocando uma música perto do seu Mac, você quer descobrir que música é essa? É só você habilitar esse recurso aqui, vir na central de controle e apertar aqui, ó, reconhecimento de música, que ele vai ouvir o som ambiente e te falar qual música que é. E se você assina o Apple Music, ele já te joga diretamente lá no Apple Music para continuar ouvindo essa música. Esse é um local que você deve vir e configurar e muito no seu Mac.
Falei para vocês que o macOS Terra ainda não está lançado, a versão oficial. Isso aqui vai mudar bastante, então daqui a pouco a gente vai ter mais configurações que podem ser feitas diretamente aqui na barra de menus ou central de controle. E essa dica vai para você que, assim como eu, já usa óculos e tem hora que está pequena a letra, né? O tamanho está pequeno, mas você não quer aumentar o tamanho da letra. Você quer fazer só o zoom igual a gente faz no iPhone. É possível e é muito fácil de fazer. Vem comigo de novo. Esse recurso está dentro de acessibilidade. Então, dentro de acessibilidade, nós vamos na parte de zoom. Você achou que era tela, né? Não, é zoom. Você vai habilitar isso daqui, ó, tecla modificadora para gesto de rolagem. Que nome maluco é esse? É simplesmente qual a tecla que você vai apertar enquanto você rola o mouse ou o trackpad. Eu vou simplesmente segurar a tecla Ctrl e vou rolar o mouse. Então ele vai dar um mega zoom de até 400%. Então se eu rolo para cima, para frente, eu vou dando um zoom in, ou aumentando o zoom, e para trás o zoom out, ou saindo do zoom. Então você pode escolher Ctrl, Option, Command, é só segurar a tecla e rolar o mouse. A mesma coisa vale para o trackpad, é só segurar uma das duas teclas e aí no caso do trackpad, rolar com 2 dedos. E funciona para qualquer mouse, qualquer trackpad, é só habilitar isso daqui. Então se em algum momento está difícil de ler a letrinha aqui, ó, é só apertar e dar um zoom. Viram como que ajustes simples que dá para você fazer no seu Mac melhoram ainda mais o seu uso? É por isso que eu sempre bato na tecla aqui que a gente deve conhecer o Mac. Não precisa virar um mega profissional de TI assim como eu, não. Eu tô aqui para isso, para mostrar para vocês que o Mac é cheio de detalhes que você pode fazer, configurar e melhorar ainda mais o seu dia a dia. Combinado? Então, ó, não deixa de enviar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa desses ajustes. Esse do zoom aqui eu tenho certeza que você não sabia, hein? Não esqueça de curtir esse vídeo, ajuda demais a gente saber que o conteúdo tá bom. Não esqueça de comentar também se você gostou, se você não gostou, se você sabia desse recurso do zoom. E compartilha para aquele seu amigo que está usando o Mac da pior maneira possível, só o básico. Nem sabe desses ajustes aqui, hein? Um abraço e até breve.